Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Vanka, de Anton Chekhov. Um conto russo de Natal do inimitável mundo tchecoviano. E este é para comover e abrir as reflexões do último mês do ano. Estou aí entrando nos nossos episódios de Natal, os sinos aí já estão soando. Então vamos lá, boa leitura. Vanka, de Anton Chekhov. Tradução Tatiana Belink. Vanka Zhukov, menino de 9 anos, entregue há 3 meses como aprendiz ao sapateiro Aliakin, não foi dormir na véspera de Natal. Esperou que os patrões e ajudantes saíssem para a missa da madrugada e então tirou do armário do patrão um vidrinho de tinta, uma caneta de pena enferrujada e, estendendo diante de si uma folha de papel amarrotada, pôs-se a escrever. Antes de desenhar a primeira linha, ele voltou-se várias vezes, furtivamente, para as portas e janelas. Lançou um olhar de esguelha para o ícone sombrio, de ambos os lados do qual corriam prateleiras com formas de madeira, e deixou escapar um suspiro aflito. O papel estava sobre um banco e ele mesmo, ajoelhado diante do banco. Querido vovô, Konstantin Makharit, escrevia ele. Estou te escrevendo uma carta e te cumprimento pelo Natal e desejo-te tudo do melhor que Deus Padre. Não tenho nem pai nem mãezinha. Tu és o único que me sobrou. Vanka desviou os olhos para a janela escura, na qual bruxuleava o reflexo de sua vela, e imaginou vividamente o seu avô Konstantin Makharit, que trabalhava de guarda noturno dos senhores Jivarev. Era um velhote miúdo, magrinho, mas extremamente ligeiro e vivo, de uns 65 anos, com um rosto eternamente risonho e olhos embaçados. Durante o dia, ele dorme na cozinha dos criados ou conversa com as cozinheiras, mas de noite, envolto em espaçoso capote de pele de carneiro, faz a ronda da granja batendo com o seu porrete. Atrás dele, de cabeças baixas, vem a velha cadela Katitanka e o cachorrinho Vium, assim chamado devido à sua cor negra e ao corpo comprido como o de uma doninha. Este Vium é extremamente respeitoso e terno, olha com o mesmo amor comovido tanto para os amigos como para os estranhos, mas não goza de crédito algum. Sob a sua aparente cortesia e humildade, oculta-se uma malícia de jesuíta. Ninguém melhor do que ele sabe surgir de repente, rastejando, e dar uma dentada numa perna, insinuar-se na despensa ou furtar um frango de um mujique. Mas de uma vez já quase lhe quebraram as patas traseiras de pancada. Umas 2 vezes já o enforcaram. Toda semana o espancavam até deixá-lo meio morto. Mas ele sempre conseguia recuperar-se. A esta hora, de certo, o avô está lá perto do portão, piscando os olhos para as rubras janelas brilhantes da igreja da aldeia e batendo os pés dentro das botas de feltro, mata o tempo pilheriando com a criadagem. O seu porrete está amarrado ao cinto. Ele bate as mãos, encolhe-as de frio e, soltando risadinhas senis, belisca ora a arrumadeira, ora a cozinheira. Que tal uma cheiradinha de tabaco? Diz ele, oferecendo a tabaqueira às mulheres. As mulheres cheiram e espirram. O avô é presa de indescritível alegria. Ri às gargalhadas e grita: arranque fora o espirro! Grudou de frio. Também aos cães dá tabaco para cheirar. Katitanka espirra, torce o focinho e, ofendida, retira-se para um canto. Mas Vium, em sinal de respeito, não espirra e abana o rabo. E o tempo está maravilhoso. O ar está quieto, transparente e fresco. A noite está escura, mas dá para ver toda a aldeia com seus telhados brancos e os penachos de fumaça saindo das chaminés, as árvores prateadas pela geada, os bancos de neve. O céu está todo salpicado de estrelas pisca-piscando, e a Via Láctea destaca-se tão nítida e clara como se a tivessem lavado e esfregado com neve na véspera do feriado.
Vanka suspirou, molhou a pena e continuou a escrever. Mas ontem eu levei uma sova. O patrão me arrastou pelos cabelos para o quintal e me deu uma surra com a correia do tirapé, porque eu adormeci sem querer quando estava ninando o filhote deles no berço. E, na semana passada, a patroa me mandou limpar o arenque. E eu comecei pelo rabo e então ela pegou o arenque e começou a me cutucar na cara com o focinho dele. Os aprendizes caçam de mim, me mandam ao botequim buscar vodka e me mandam roubar pepinos dos patrões. E o patrão me bate com o que calhar a mão. Mas comida? Não tem nenhuma. De manhã eles dão pão, no almoço, caixa. E de noite, pão outra vez. Mas quanto a chá ou sopa e repolho, isso eles papam sozinhos. E eu tenho de dormir no corredor. Mas quando o filhote dele chora, eu não durmo de todo, mas balanço o berço. Querido vovô, faz uma caridade pelo amor de Deus. Me leva daqui para casa, para a aldeia. Eu não aguento mais de jeito nenhum. Eu me inclino até o chão e te imploro, e vou rogar a Deus por ti para toda a eternidade. Mas tira-me daqui, senão eu morro. A boca de Vanka entortou. Ele esfregou os olhos com o punho enegrecido e soluçou. Vou ralar fumo para ti, continuou ele. Vou rezar a Deus, e se eu fizer qualquer coisa errada, tu podes me surrar que nem o bode pardo. E se achas que vou ficar à toa sem trabalhar, eu vou pedir ao administrador, pelo amor de Jesus Cristo, que me deixe ser engraxate dele. Ou vou no lugar do Fedka ajudar no pasto. Vovô querido, não posso mais. Isso aqui me mata. Eu já quis fugir a pé para a aldeia, mas não tenho botas. Tenho medo do frio. Mas quando eu crescer e for grande, então em paga disso eu vou te sustentar e não vou deixar ninguém te ofender. E quando tu morreres, vou rezar pela paz da tua alma, que nem faço pela mãe Pelagueia. Moscou é uma cidade grande, as casas são todas senhoriais e há muitos cavalos, mas ovelhas não há. E os cachorros não são bravos. As crianças não andam com as estrelas de Natal e elas não deixam a gente subir no coro para cantar na igreja. E uma vez, eu vi numa venda na janela anzóis pendurados com gancho e isca e tudo, para qualquer tipo de peixe, bons demais. Tem até um gancho tão grande que é capaz de aguentar um bagre de uma arroba. E vi também umas vendas onde tem espingardas de todo jeito, que nem aquela do patrão. Vai ver, custam uns 100 rublos cada uma. E os açougues estão cheios de perdizes e codornas e lebres e coelhos. Mas onde é o lugar de caçá-los, os vendeiros não contam. Querido vovô, quando os teus patrões derem a festa com a árvore de Natal e os petiscos, tira uma noz dourada para mim e guarda no baúzinho verde. Pede a senhorita Olga Ignatievna. Fala que é para o Vanka. Vanka soltou um suspiro convulsivo e novamente fixou os olhos na janela. Ele se lembrou de que era sempre o avô que ia para o bosque buscar o pinheiro para os patrões e levava o neto consigo. Bons tempos aqueles! O avô estalava pigarros, o frio estalava no ar. E Vanka também estalava a língua. E então, antes de começar a derrubar a árvore, o avô fumava o cachimbo, cheirava longamente o tabaco, caçoando do Vanka hirto de frio. E os pinheiros novos, vestidos de gelo, esperam imóveis. De qual deles será a vez de morrer? De não se sabe onde, de repente, por sobre a neve alva, voando como uma flecha, passa uma lebre. O avô não aguenta e grita: Pega, pega, segura! Diabinha Rabicó! O avô arrasta o pinheiro derrubado para a casa grande e lá começam a enfeitá-lo. A mais atarefada é a senhorita da casa, Olga Ignatievna, a preferida de Vanka. Quando a mãe de Vanka, Pelagueia, ainda era viva e trabalhava na casa grande como criada, Olga Ignatievna enchia Vanka de doces e, por falta do que fazer, ensinou-o a ler, escrever, contar até 100 e até a dançar quadrilha. Mas quando Pelagueia morreu, Vanka foi despachado para a cozinha dos criados, para o avô, e da cozinha para Moscou, para o sapateiro Aliakim. Vem aqui, vovô querido, continuou Vanka.
Imploro-te, pelo amor de Cristo Senhor, tira-me daqui, tem dó de mim, órfão desgraçado, que aqui todos me espancam e tenho uma fome horrível e uma tristeza tão grande que não posso nem contar, só fico chorando. No outro dia, o patrão me deu uma pancada na cabeça e eu caí no chão e por pouco que não levanto mais. A minha vida é uma perdição, pior que de qualquer cachorro. Eu mando lembranças para a Aliona e para o Yegor Cacaolho e o cocheiro. E não des a minha sanfona para ninguém. Eu fico, teu neto Ivan Jukov, vovô querido. Vem aqui. Vanka dobrou em 4 a folha de papel e colocou-a dentro do envelope que comprara na véspera por 1 kopek. Pensou um pouco e, molhando a pena, escreveu o endereço. Ao vovô na aldeia. Depois coçou-se. Pensou mais um pouco e acrescentou. Konstantin Makharit. Satisfeito porque ninguém o perturbara quando escrevia, ele pôs o gorro e, sem se lembrar do casaquinho, em mangas de camisa, saiu correndo para a rua. Os vendeiros do açougue, a quem interrogara na véspera, disseram-lhe que as cartas são colocadas nas caixas de correio e depois são tiradas das caixas e levadas pela terra inteira em troicas postais com carteiros bêbados e guizos tilitantes. Vanka correu até a primeira caixa e meteu a preciosa carta na fresta. 1 hora depois, embalado por doces esperanças, ele dormia um sono profundo e sonhava com a estufa. Em cima da estufa, o avô está sentado, os pés descalços balançando, e lia a carta para as cozinheiras. E ao lado da estufa, no chão, passeia o vium e abana o rabo. E esse foi Vanka, de Anton Chekhov. Tem uma coisa para dizer. Então diga. Que resume esse conto. Olhai para as criancinhas. É uma coisa muito comovente. Eu achei esse texto, assim, parece que ele abre o teu coração e põe a mão lá dentro. Ele contando a história de um órfão, né? É interessante também ficar sabendo se tem alguma relação com a própria vida do Anton Chekhov, né? Porque eu até li uma frase dele, assim, que ele falava que o pai dele batia muito nele, né? E dava pancada na cabeça e puxava a orelha e tal. Uhum. E daí ele lembra vividamente de acordar toda manhã e a primeira coisa que ele pensava era, será que eu vou apanhar hoje? Nossa. E daí lembrei desse texto aí na hora, né? Dessa... É muito comum, né? Assim, tipo, bater, assim, Uhum. enfim. Espancar, né? Ele até usa esse termo. É terrível. Na minha opinião de mãe, de ser humano, é um ato extremamente condenável. Eu acho, assim, aí a Dayana falando, né? Mas é uma crueldade sem tamanho. Um adulto 2, 3 vezes maior que uma criança espancar uma criança. Eu acho que isso é terrível, porque a criança não tem pra onde correr. Mas, enfim, voltemos ao texto, né? Vanka, então, essa história comovente desse menino de 9 anos, que se chama Vanka, órfão, né? Tá sofrendo nas mãos de um patrão malvado e resolve escrever uma carta emocionada. E quando ele começa a pegar a pena velha, o papel amassado, enfim, se preparar para escrever, a gente é tentado a imaginar que é para o Papai Noel. Né? Claro, ele vai escrever para o Papai Noel, porque o texto fala, é véspera de Natal. Né? E a gente tem, na verdade, ele está escrevendo para um outro velhinho, que é o seu vovô, né? A gente tem hoje Papai Noel, né, com essa alcunha, né, esse epíteto de o bom velhinho, né? Mas é pro vô dele, que é um vô meio torto, né? Um vô que dá cigarro, fumo para todo mundo cheirar, que Sim. fica batendo na bunda das criadas, mas é o vô que ele tem para chamar de seu, né? Eu falei bunda aqui, nossa... Bota um tá bip. Censurado. Vou terminar o episódio agora. E as renas dele são os cachorros. Mas enfim, né, nessa escrevedura, né, da carta, começa a desenrolar a história da sua família. Passou um bitrem, né? Aqui na frente. Pode continuar.
E essa história de família, pra mim, parece um tempo em que a infância ainda não havia sido inventada, né? E sabe que a infância foi mesmo inventada, né? Existe um marco inaugural na história da humanidade, que até de um X tempo pra frente passou a existir infância, mas antes não. Então, por isso que é tão normal criança ser tratada como adulto, né? E viver tudo que tinha que viver um adulto que já estava com maturidade, entre aspas, né? Física e emocional para viver, né? Só que a criança, nesse momento aqui, o Vanka é uma dessas crianças adultas, né? Quando ainda não existia essa infância inventada. Sim. Daí o que me comove muito nesse texto também é a brancura da neve, o frio do inverno russo, que é tão natural essa época de festas, lá em inverno, nesse momento, né? Marca tanto essa desgraça, né, de qualquer sorte do menino, né, desse pobre garoto, como os possíveis gozos, né, que ele possa ter no futuro, porque ele faz promessas, né? Eu prometo que eu vou cuidar de você quando você ficar bem velhinho, né, que eu vou te ajudar a fazer o fumo, que eu vou ser um bom menino, isso e aquilo. Então, ele faz umas promessas, assim, ao alcance dele, né, o que ele pode fazer. E quando você morrer, eu vou rezar pela sua alma. Então, é muito, muito... vai profundo, lá no âmago, assim, as palavras que o Tchekov escolheu para fazer essa historinha de Natal. Eu até trouxe uma aspa aqui. Órfão desgraçado que aqui todos me espancam. E tenho uma fome horrível. E uma tristeza tão grande que não posso nem contar. Só fico chorando. Então essa coisa dele também mal comer, né, quase não se aquecer, né, e até pela própria emoção, quando ele termina a cartinha, ele sai sem nada. Ele fala, eu não tenho botas, né? Ele sai sem o casaquinho, só põe um gorro na cabeça e vai pra caixinha de correio. É muito reflexivo. E como vários contos, né, do Tchekov, ele termina aberto, né? Tem o final que é só colocar a carta na caixa e o avô lendo, né? E termina assim. Só que é a imaginação dele do avô lendo. E aí a gente entra uma característica forte da infância, né? Desse devaneio, desse imaginar, desse fantasiar, né? Que o avô estaria lendo. Só que ao mesmo tempo, nessa fantasia do menino, tem... Esse é um conto que eu achei que não ficou tão aberto assim. É aberto, mas olha o que acontece. Questão de conclusão de história, né? Se ele conseguiu ou não conseguiu, saiu daquela... nesse ponto, Mas ele joga uma frase no meio e depois retoma no final, que é claro, os ótimos escritores jamais vão deixar de fazer isso, mas... Ele fala do cachorrinho, do Vian, né? Que é o cachorrinho do vô dele. Tudo que o cachorrinho que apanha como ele, inclusive já foi enforcado algumas vezes. Então, Vanka e o cachorro apanham, sofrem, enfim, são desnaturados em vários pontos. Entretanto, o conto termina com isso que me comoveu mais ainda, que na imaginação do menino e nesse cenário que ele constrói no último parágrafo, o cachorro tá deitado do lado do fogo. E o Vanka não tem nem nada pra pôr no pé, ele não tem roupa, ele tá naquele frio, ele tá com fome. E o texto que puxa, a frase que puxa lá do meio do texto é: a minha vida é pior que a de um cachorro. Né? Então a gente termina o texto com isso na cara, assim, estampado. A vida do menino é pior que a do cachorro do vô do menino, né? Que naquele momento tá pelo menos aquecido, né? E tá ali do lado do avô e tá num ambiente aquecido. E o objetivo da história é levar essa visão, né, pro leitor. Muito mais do que dar uma conclusão satisfatória, assim, né? E a gente vê muito nas histórias modernas, né, hoje, que tem que sempre ter a conclusão, né, a volta por cima e vencer, né, no final. Ou às vezes tem alguns escritores mais audaciosos que fazem um final mais trágico, né? Mas isso de você contar a história e daí ela terminar de uma forma assim, sem essa conclusão, esse presente assim pro leitor, né? Tipo, vou fazer a tua vontade aqui, o Piazinho ele foi com o avô e viveram felizes para sempre. Então, a história não ter isso é bem interessante também, né? Um pouco você fica querendo saber, mas também a gente vê que não é esse o objetivo da história, né? Porque, na realidade mesmo, nem todas as crianças vencem, assim, venceriam, né?
Então ele deixa em aberto, acho também por causa disso, porque a vida é assim, né? Eu vejo que... Bom, eu li muitas histórias de Natal nesses últimos dias e o nosso mês tá todo preparado, tá bonitaço, emocionante demais. Tem recomendação de apoiador, tem muita coisa linda, você tem que ficar preparado porque esse mês vai ser de muita emoção. Mas eu vejo que, de modo geral, as histórias de Natal, elas falam do horror do ser humano. Falam desse lado podre, desse lado... maldoso, desse lado ruim, desse lado egoísta, justamente para te dizer, o ano tá acabando, é a data mais importante do ano, assim, entre aspas, né? É um momento de você refletir e passar a sua vida limpo, né? Então, as histórias de Natal, elas têm esse cunho. As maiorias delas, as do Charles Dickens são, assim, a mais famosa, né? A gente tem um homem super... que é Canção de Natal, né? Que é um homem super... mercenário, assim, tanto é que o Tio Patinhas, aquele personagem, foi criado baseado nesse personagem dele, né? Então, que ele só pensa nisso e daí ele recebe a visita de fantasmas. O primeiro fantasma é o sócio dele, que morreu, assim, nessa avareza, né? E volta pra dizer, se você não mudar, você vai morrer assim também, igual eu. Né? Então daí ele vai recebendo os fantasmas e vai recebendo inclusive um fantasma distópico, que o último deles é o eu do futuro, né? E o do meio é o ele da infância. Então o que aconteceu com aquela criança lá com o homem que eu sou hoje, né? Por que eu tô assim, né? Então justamente... E.T.A. Hoffman também, né? Que é do E.T.A. Hoffman, o Quebra-Nozes, né? Super famoso. Uma das histórias de Natal mais famosas, que também... Tá em dezembro do ano passado aqui no Leitura. Leitura. Também trata disso aí, e o período de Natal que a gente trouxe aqui também, né? Então, se você voltar ali nos contos de Natal ali por volta de dezembro do ano passado, também a gente fez a série de contos de Natal, que são bem legais. Esse do período de Natal era de viver o luto, né? Porque o pai que tava sempre na mesa ali, e que era aquela figura... assim, que era um pouco difícil de conviver, naquela ceia de Natal não tava, né? Tinha falecido. E daí teve toda esse clima, né, na ceia de Natal ruim, né? Pela falta do pai, que às vezes era daquela forma dele, mas que todo mundo tava sentindo falta, né? E acabou sendo uma noite ruim pra todos, e daí acabaram aceitando levando a essa aceitação do luto, né? Mas é muito mais que isso, porque é a ceia de Natal que pela primeira vez a família pode comer o peru, que antes era só do pai, né? Então tem essa coisa do gozo também, dessa inversão do luto, olhando para esse outro lado. Porque De quem que é esse conto mesmo? Do Mário de Andrade. Mário de Andrade, né? É bem engraçado, que daí ele fala, a gente compra tudo as coisas, aqui pro Natal vem essa parentaiada e come tudo. É super divertido. Esse conto é bem irreverente mesmo. Tem isso, mas tem essa mensagem super profunda, né? De a mãe pela primeira vez... Né? Aí a gente tem o patriarcalismo estruturado, sustentando o conto inteiro, né? A mãe pela primeira vez vai ganhar o prato primeiro e vai poder escolher o melhor pedaço. E é um filho que faz isso. É um filho que foi um personagem... tá me fugindo as palavras hoje. Um personagem meio... que volta em outros contos. Eu quero usar o termo que eu esqueci agora. Recorrente? Isso, Um personagem recorrente, que em Contos Novos do Mário volta em 4 contos. Sim. Mas é bem interessante essa coisa de ter essas reflexões, porque é uma época do ano que todo mundo tá olhando, né, pro que passou no ano inteiro e, tipo, tirando a conclusão, né? Fazendo aquele último parágrafo do texto, né? Pra concluir, aconteceu isso, e, né? Não, e sabe uma reflexão daí faz esse que eu tava resumão tendo? do teu ano, né? Quem que eu fui esse ano e quem que eu quero ser... Como eu quero ser diferente ou continuar o ano que vem, né? Porque assim, a gente tá abrindo dezembro e daí as pessoas começam o ano assim, nossa, fevereiro é o mês mais curto do ano. Que mentira! O mês mais curto do ano é dezembro, que até 21 desse mês tem que dar conta de tudo do mês. Né? E realmente, dia 21 é véspera da véspera da véspera do Natal. Então não dá, você quer parar de trabalhar, você quer ter aquele momento em família, né? Pra quem pode, né, tirar férias nessa época. Mas aí
aí também existe tudo isso, né? É o menor mês do ano e é quando você tem que fazer esse último parágrafo que a gente tá falando aqui. Né? Mas pra mim, volto a dizer, olhai para as criancinhas é o que grita esse texto e é o que gritará os das 2 próximas semanas. Coincidentemente, textos de autores bem diferentes e de épocas diferentes, mas a gente tem países diferentes, mas tem essa mesma mensagem. Eu acho que é porque Natal e criança são muito correlacionados, né? É aquele momento da fantasia completa, total. E eu, até hoje, acredito em Papai Noel. Ele existe. Existe dentro de mim, existe porque eu opto por ele existir. Mas não é só essa figura, mas é essa magia do Natal. É isso que me toca, assim. Quando eu vou escolher fazer a curadoria desses textos, é esse espírito ali que tá trabalhando atrás dessas leituras. É muito, muito louco, né? Uma energia que tem nessa época do ano que você meio que não controla, né? Ela começa a chegar assim e quando você vê, tá aqui, tá, o Natal tá aqui, né? E nem é muito por, vi pisca-pisca na janela, ou coloquei árvore de Natal, mas é mais uma coisa que começa a permear, né, na vida e você vê, o Natal chegou. Bom, mas temos outras histórias comoventes de Tchekov no podcast, eu vou lembrar aqui pra você. Esse foi o 5º conto tchecoviano. Todas envolvem frio, então se você gosta, tá passando muito calor e quer ir viajar para um clima mais frio, tem as histórias dele. A mais recente é a História Alegre, aquela que eles descem de trenó na neve, que é muito divertida. Aí temos Um Homem Extraordinário, Outro Avarento, aliás, uma especialidade do Tchekov, né? Descrever os homens avarentos. A obra de arte, que é divertidíssimo, e leva várias reflexões. E aquele lindíssimo A Feiticeira, que a gente abriu no podcast com ele. Sim, esse A Feiticeira é um dos que deixa bem aberto, assim, né? Inclusive no episódio a gente teve uma discussão ali, bem legal, se a feiticeira era maligna ou não maligna, né? Então fica aí a dica para você ouvir os contos do Tchekov, que a maioria é conto, né? O grande contista russo, né? Sim, exatamente. Ele e o Pushkin. O mestre do conto moderno. Né? Eu até tenho aqui o total, ó. Ele era médico também, né? Renovou o conto mundial com esse jeito de deixar finais em aberto, de descrever as pessoas dessa forma, trabalhando sempre com profundidade filosófica, ao mesmo tempo com profundidade e pegando personagens comuns, né? Como aqui a gente tem um órfão. O total, 754 pequenas histórias. Então, contos, né? Mais de 750 contos foi o que ele fez ao longo da vida. E era uma época que o conto não era tão difundido assim, então ele realmente foi um dos responsáveis por essa popularização do formato, né, de contos. O formato que é você sentar e conseguir ler a história do começo ao fim. Porque ele nasceu em 29 de janeiro de 1860, né, um pouco passado ali da metade do século XIX, e morre em 1904. Daí, lembra que ele, por ser médico, ele sempre também procurou ajudar a sociedade russa, né? Tem um momento que ele construiu escolas, bibliotecas, fez doações para a seca no leste da Rússia, né? Para tentar, assim, melhorar a condição das pessoas como um todo. Tudo isso, essa trajetória como médico, faz com que ele tenha essa sensibilidade em descrever personagens comuns, mas com essa profundidade espiritual, né? Também. Como a gente tem nesse menininho. Esse menininho de hoje é muito sábio. Tem relatos também que ele atendia medicina, né? Pra ele, muitas vezes de graça ele atendia as pessoas, né? E com quem ele ganhava dinheiro era a literatura. Que é muito louco, né? Pensar que geralmente é o contrário, né? Aí vem a frase aqui: a medicina é minha legítima esposa, a literatura minha amante. Essa frase dele aí, que daí ele falou que quando cansa de uma, passa a noite com a outra. Mas sabe o que é legal lembrar aqui também? Que os primeiros textos do Tchekov saíram com um pseudônimo feminino, Antosha Tchekonte. Nossa. Né? Então não sei se é assim a pronúncia, né? Não sou proficiente em russo, mas é isso aí. Eu gostei muito disso também. Porque as mulheres, elas também têm um papel diferente nos textos dele. Prova é a feiticeira, né? Que a gente tava falando dela agora aqui. É um texto muito legal. Uma mulher linda, casada com um homem asqueroso. Enfim, o Tchekov une com maestria o cômico e o trágico.
Então ele tem essas duas coisas num texto pequeno, né? E também escritor de peças, né? As peças dele ficaram bem famosas também. Eu vou lembrar aqui o nome delas. A Gaivota, foi adaptado para o Teatro de Moscou, muito famosa. Ivanov, é uma outra peça famosa. Tio Vônia, Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras. Esse eu quero muito ler, ainda não li, mas eu gosto do título e vai chegar o momento de eu passear pelas cerejeiras do Tchekov. É isso. Só pra fechar, né, ele morreu em 15 de julho de 1904, né? Ele tava em pleno talento e criatividade. Eu falei da data do nascimento. Não, você falou da morte também. Só do ano, 1904. Mas não falei Foi tuberculose. Tuberculose, né? Claro. E assim, floração de talento, de criatividade e tudo isso. Tinha uns 40 e tantos anos, né? Foi a idade que ele morreu. 46, pelo que eu tô vendo aqui, fazendo a conta de cabeça. É isso aí. Por aí. Ai. Eu gosto de dezembro. Vamos falar dos nossos charts. Do Spotify Rapid. Como é que chama? Retrospectiva Spotify. Que tá vindo nesse ano, né? Novamente. Nessa semana. Todo ano tem aí. A gente vai compartilhar com vocês alguns números que vieram para nós aqui do Leitura de Ouvido. A gente agradece pelo compartilhamento. A gente teve bastante leitor de ouvido compartilhando nos stories. Enfim, a retrospectiva deles, né, no Spotify, e a gente tava lá juntos, né? Então é bem legal. A gente tá recompartilhando e fica o aviso, né? Siga, se você ainda não fez isso, né? Põe lá @leitura de ouvido pra gente ver e mandar pro mundo também no Instagram. Seus números. A gente ficou sabendo também que muita gente compartilha pelo WhatsApp. Então, mais de 50%. Os compartilhamentos do podcast acontecem muito pelo WhatsApp, então bem legal isso. As pessoas, vocês aí, mandam os links, né, para outros amigos, leitores, ou para grupos que vocês participam. Então a gente super incentiva isso, porque eu acho que o WhatsApp é mais tranquilo, né? Tipo, de você chegar o link ali e você entrar e, tipo, nossa, a pessoa mandou pra mim aqui, né? Pro nosso grupo aqui, isso, porque ela quer compartilhar. Porque às vezes no Instagram você coloca ali e solta, né, pro mundo. Tipo, quem quiser entrar, entra, quem não quiser. E pelo WhatsApp, ou mandar o link direto, né, por uma mensagem, é uma forma mais calorosa, né? De você, né, lembrei de você, tô mandando pra vocês aqui. Então a gente incentiva que vocês continuem fazendo isso. Agora, me impressionou muito o quanto o público cresceu do ano passado pra esse. Assim, tem a uma gente porcentagem. Teve mais que o dobro de streamings. 108% a mais de streamings, né? Ao longo desse último ano, assim. Então, isso quer dizer alguma coisa importante. E nas paradas de podcast, que a gente também ficou, né? A gente ficou 22 semanas nas paradas de podcast nesse ano. Gente, o ano tem 52 semanas. A gente ficou 22 semanas, quase metade do ano, nas paradas, assim, no topo dos podcasts mais ouvidos no Spotify, em artes, cultura e informação. Isso me deixou muito, assim, foi uma informação surpresa pra mim, porque como jornalista eu trabalhei com informação a vida inteira, né, e daí aqui sabendo que, eu acho que isso é reflexo também das notas de rodapé, né, desse momento aqui que a gente faz esse debate. A gente traz informação e história também, muitas vezes, né, traz o contexto histórico da obra. Isso que é o legal de trabalhar com domínio público, porque você sempre vai estar atrelado ao contexto histórico ali da época, né, que o texto saiu. Se fosse todo texto moderno, a gente não teria essa parte histórica, né, pra contar muito, assim, né? E assim, como... Até porque é difícil você se distanciar do que você está vivendo naquele momento. Como são textos antigos, a gente consegue discutir sobre a história também, que é legal. Além de informação, quando a gente faz o link para os tempos modernos, né? E o topo que a gente chegou foi em número 27 nas paradas de podcast. Essa categoria que a gente está inserido, leitura de ouvido, é bem competitiva. Então tem podcasts muito grandes que estão junto aqui. Famosos financiados. Os podcasts super famosos. E daí a gente conseguir chegar em 27 nossa, uma grande coisa já para um podcast que é produzido por nós dois aqui, né? E às vezes a gente recebe um comentário, parabéns para toda a equipe. A gente dá um high five. Então, a gente tá junto ali, sem ter setor comercial. A gente queria, né, muito ter
esse setor, alguém para cuidar do comercial, para conseguir anúncio, enfim, financiar melhor o podcast. Mas com os apoiadores, né? A gente tá fazendo isso com os apoiadores, né? Que foi a forma que a gente encontrou. Mas a gente chegou, então, a parada 27. Criou muito mais minutos esse ano. Na verdade, gente, 1.900 minutos criados. Você entra num aplicativo de audiobook, sei lá qual que é o seu preferido. Vou dar o exemplo da Audible, que eu tô usando bastante, né? Da Amazon. A gente tem lá livros de 5 horas, 8 horas, um romance inteiro, 9 horas. A gente fez 1.900 minutos. Muito conteúdo. Então, tipo, a gente tá dando de graça muitos livros aqui. Muitos livros. E daí, narrado, né, com trilha sonora, tudo. E daí, que a gente teve os top fãs, né, então a gente ficou... entre vocês aí, que a gente tá entre os top 5 podcasts mais ouvidos, eu vi que tem mais de 5 mil pessoas, assim, que a gente tá entre o top 5. Mas, em que a gente tá no primeiro lugar, né, o podcast mais ouvido de vocês, leitores de ouvido, foram 963 pessoas. Então, para 963 pessoas, a gente tá em primeiro lugar, né, o podcast mais ouvido aí. E a gente compartilhou, acho que uns 20 de ontem pra hoje, desde que começou a sair o charts, então tem muita gente que ainda pode marcar, né? Às vezes a pessoa não usa Instagram, né? Mas que siga realmente fazendo isso, de mandar o podcast pra frente, assim, que... Assim, ainda no todo, gente, eu ainda fico um pouco triste, que eu queria muito mais, assim, pro leitor de ouvido. Pelo tanto que a gente se dedica pra fazer, né? A gente esperava mais coisas pro ano, mas ainda assim a gente tá terminando o ano com várias realizações, mas eu sei que pode muito mais. Então, ano que vem vai ser a 5ª temporada do Leitura de Ouvido. E vamos ver se tudo isso que ficou ainda nos projetos do ano a gente possa começar a realizar no ano que vem. A gente tem aí tudo para se tornar o podcast de referência de literatura, né? Em todos os serviços de streaming. E porque a gente vê muito dentro da área de literatura, as pessoas acessam muito a audiolivro do Harry Potter. Daí tem ali a pessoa que nem fez com aprovação, nada, né? Fez ali sem pedir autorização pra ninguém, uma coisa assim, entre aspas, dá até pra colocar pirata, né? Sem direito autoral. Daí ela entrando nesses números aí junto com a gente, de tipo, meio que deixa uma concorrência, como é que chama? Desleal. Isso, concorrência desleal, né? Porque a gente tá fazendo um trabalho legítimo aqui, né? E trazendo, além dos textos, também informação. Nada contra Harry Potter, eu adoro, tá? Sim, nada a ver. É só uma observação. Guerra dos Tronos. Game of Crônicas de Gelo e Fogo. E daí tá o livro completo ali, que a pessoa gravou e colocou no Spotify, né? Então, enfim, a gente acha que aqui no podcast a gente faz o trabalho muito mais legítimo, né? Tudo bem criterioso, né? Desde a curadoria dos textos, o estudo, a escolha de trilhas e enfim. Isso. A arte de capa, que é exclusivo. Isso, tem a caixinha, inclusive dá dois toques, que tem a caixinha de perguntas aí embaixo no Spotify, todo episódio a gente deixa, e tem muito podcast que não lê, nem publica nenhuma resposta, né? A gente deixa essas interações ali destacadas no Spotify, então tudo que chega nessas interações a gente lê e publica, né, as que são interessantes. Inclusive veio um chart disso também, que agora não tô com ele na mão, mas eu queria comentar também os 2 episódios destaque que a gente teve, segundo o Spotify, que o mais ouvido de todos foi A Cor que Caiu do Céu, do Lovecraft, e o que teve mais interação nas caixinhas foi A Tumba do Guy de Maupassant. Então tem essa forma de interagir com a gente. Além disso, deixar 5 estrelas ali no Spotify, né? Você consegue ali deixar 5 estrelinhas para classificar o nosso podcast e ele ficar subindo mais. E a gente tem bastante classificação, acho que tá, sei lá, acho que é umas 1.000. Não tem tantas assim. Umas 600, acho que a gente fica feliz que é tudo 5 estrelas. Tudo 5 estrelas. Então vamos manter esse nível. Não tem uma pessoa que colocou o 4.9 acidentalmente ali, né? O 4, né? Tá tudo 5 estrelas. Então a gente agradece e pede pra você que também tá ouvindo e ali dá 5 estrelas.
Né? E vamos agradecer aos nossos apoiadores. Então a única forma aí que a gente tem de financiar o podcast por enquanto, né? Vamos agradecer os nossos apoiadores. Se você quer ser o nosso apoiador, você entra em apoia.se/leitura de ouvido, ou você envia o Pix direto para leituradeouvido@gmail.com, que essa é a chave. Dessas duas formas, se você nos apoiar, você vai entrar nos créditos finais e vai receber o estudo aprofundado de todas as obras que a gente faz aqui na semana no podcast, além da arte de capa no seu e-mail, né? Junto com uma mensagem personalizada, assim, e esse canal mais estreito com a gente. Os nossos apoiadores são eles: Adalberto Machado Santos, Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Caio Naves Oliveira, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Fred Teixeira Trivelato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Marcos Moraes de Oliveira, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bard, Mauro Catarino Vieira da Luz, Matheus Simão Brum, Mônica Tocárnia, Nariel Arruda Borba, Paulo José Pereira de Rezende, Paulo Moura, Raimundo Gabino dos Santos, Hermana Freitz Yachitsky, Regina Pacheco, Sérgio Orez Rico da Luz, Silvana Silva, Valéria Batista Pereira, Wagner Lúcia Alves, Zenilda Ribeiro da Silva. Então, obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você quer ouvir o seu nome aqui no final, como eles, então você nos apoia entrando em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. É isso aí. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.